Olá, sejam todos muito bem-vindos ao AlhandraCast. Esse podcast que é um podcast da Prefeitura de Alhandra, um podcast institucional que toda semana vocês vão ver aqui com a gente, ou comigo ou com Paulo. O outro, é apresentador, que também é o secretário de comunicação. A gente sempre vai estar aqui entrevistando secretários, coordenadores, gestores, o prefeito e a vice também, como uma forma de trazer transparência na gestão pública, mostrar o que está sendo feito no município, o que já foi feito e ainda muito mais o que ainda está por vir. Nesse quarto episódio, por aqui já passaram o prefeito, a vice, o secretário de Cultura e Turismo, Charles André, também passou por aqui nessa bancada o secretário de Assistência Social, Ulisses Félix, e pela primeira vez aqui eu estou com essa dupla de peso da educação. A gente vai falar aqui sobre a educação que transforma, os avanços da rede municipal de ensino de Alhandra e, claro, estou aqui pela primeira vez com o secretário de Educação, Fernando, e com a adjunta dele, a Milena Abreu. Sejam bem-vindos, Fernando Lima e Milena. Olá, Heloísa, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui nessa bancada para trazer esclarecimentos, trazer informações da educação, o avanço que a Alhandra está acontecendo no município de Alhandra. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui trazendo uma prestação de contas aos nossos munícipes. E Milena? Olá, Luísa. Obrigada, obrigada pela oportunidade, de trazer aqui mais informações sobre a história da educação de Alhandra e esclarecer à população tudo que a gente vem fazendo na secretaria e o que ainda vamos fazer. E olha só, gente, foi difícil trazer eles aqui, porque eles não param, viu? Trazer eles aqui para uma bancada para bater o papo, porque eles estão sempre na rua, não é só dentro da secretaria, não, mas é circulando nas escolas, vendo de perto. Eles que, inclusive, por formação, vocês vão falar já, mas também são educadores, então eles conhecem de perto a realidade de uma sala de aula. Então, por isso que eles cuidam de todas as etapas, não é só a estrutura, mas é do gestor, do coordenador, da capacitação e, principalmente, claro, que o foco são os alunos. E aí, antes da gente começar, eu queria até fazer um convite para todo mundo que está em casa. Esse podcast foi inaugurado recentemente e nós estamos na TV Alhandra, que é um importante veículo, é mais um canal de comunicação da Prefeitura, onde vocês devem e podem compartilhar, curtir esse conteúdo para assistir a hora que quiser. Como eu falei aqui no início, é um programa de transparência, de gestão pública, de prestação de contas e também de informação. Muitas coisas que vocês não sabem, vão passar a conhecer por meio desses canais de comunicação. Mas antes da gente iniciar, eu sei que a gente aqui nos bastidores, eu perguntei, quanto tempo vocês estavam na gestão, na educação, então não são novatos, são veteranos, não é de agora, que vocês já conhecem bem. E apesar da população de Alhandra conhecer vocês, mas muita gente não sabe o que está por trás, a formação, como é que começou, porque nem teve esse tempo. Então, gostaria de começar por você, Fernando. Como é essa sua formação, essa sua história com a Alhandra também? Olha, a minha história com a Alhandra, eu sou natural de Recife e quando criança nós viemos aqui para o município de Alhandra na década de 80 ainda. Tem um bom tempo no município de Alhandra. Sempre morei na zona rural, uns 20 anos, 30 anos mais ou menos, é que a gente nos aproximamos da zona urbana. Sou professor de matemática do quadro efetivo do município de Alhandra, sou pós-graduado em ensino da matemática e é como você estava falando aqui, que estávamos falando dos bastidores. Somos professores de carreira no município, conhecemos bem a vivência em sala de aula, estamos secretários, mas somos do chão de escola, então a gente sabe o que acontece dentro de uma escola. Então, assim, a minha história em Alhandra é uma história, graças a Deus, uma história muito boa. Recebi, há uns 2 anos atrás, o título de cidadão alhandrense e isso me trouxe um orgulho muito grande pelo que a gente faz no nosso município. Um reconhecimento, E Milena também, parece que é de terras também pernambucanas. Sou pernambucana, mas há quase 25 anos já estou em Alhandra e, segundo o nosso gestor, ele diz que quem bebe da água de Alhandra não esquece. Não tem como. Então, há quase 25 anos, também formada, professora de biologia, de chão de sala, como o Fernando falou. E aí a gente está
à frente dessa secretaria, né, para tentar dar o melhor para a população, sempre querendo contribuir mais, né, com a educação de Alhandra. A gente sabe, né, gente, que a educação ela é sempre um desafio em qualquer gestão, né, em qualquer nível também municipal, estadual, até nacional. E é um dos principais pilares, né, a saúde e a educação. Então, ele tem um poder de decisão muito grande em transformar a vida das pessoas. E justamente por ser esse desafio, né, eu queria que vocês trouxessem aí, de acordo aí, cada um com a sua maneira, o que é que foi construído, até porque vocês não são de agora, né, ao longo desses anos, porque é uma construção, né, foi fundamentada lá atrás, vocês já começam a colher esses frutos e a gente vai trazer aqui ao longo do podcast, mas como é que vocês conseguem ver essa diferença aí ao longo dos anos da educação de Alhandra? Heloísa, quando nós fomos convidados pelo prefeito para estarmos na administração da educação, foi um desafio muito grande, né, Milena? Muito. Nós estávamos saindo de uma pandemia, o cenário era muito difícil, não só a nível de Alhandra, mas como estamos falando do município de Alhandra, vamos focar nele. O mundo vivia aquela tragédia daquela pandemia. As escolas, os alunos, os pais tiveram que mudar toda a sua dinâmica, professores tiveram que se reinventar para ensinar. E nós estávamos naquele período de volta às aulas presenciais. De transição para a volta às aulas presenciais. E nós tivemos esse desafio em manutenção dos prédios escolares, refazer toda uma estrutura, porque tinha sido estacionada ali por conta de uma pandemia. E nesse desafio, em tudo isso, tivemos que montar a equipe para começar a funcionar. Então foi um processo feito de pequenos passos, mas passos firmes. E hoje nós estamos vendo os frutos sendo colhidos. A Alhandra já desponta com um nível de educação diferenciado no estado da Paraíba. Já recebemos selo a nível nacional de alfabetização, reconhecimento do crescimento da alfabetização no município. E nós hoje estamos vendo esses frutos sendo colhidos. Deu trabalho? Deu. E ainda tem trabalho? Tem. Mas a gente está lá para executar. Inclusive, esses indicadores que você falou, esses selos de Alhandra, ele contribui também para os dados estadual, né? Exato. Prêmios de referência em educação a gente já recebeu também a nível estadual e a nível nacional. Então, assim, é um trabalho que vem sendo construído, né, como o Fernando falou, em passos firmes, né, mas vem dando certo. A gente já vem colhendo os frutos. A gente está aqui mais ou menos na metade do ano, né? Mas no início do ano vocês têm aquele planejamento. Qual o desafio desse ano? O que é que a gente pensou? E aí eu sei que envolve estrutura, capacitações, né? O pensar do aluno, e aí eu vou direcionar para a Milena, mas aí você complementa, secretário. Então, quando vocês param, né, para fazer essa estruturação, como é que vocês conseguem dizer o que é prioridade e o que não é? Eu sei que tudo é prioridade, tá? Mas, já antes que eu seja corrigida, eu sei que tudo é prioridade, e eu sei que tudo é urgente, né? Mas quando vocês sentam assim para fazer um planejamento, e eu sei que essa dupla aí dá muito certo, o que é que vocês priorizam, digamos assim? É sempre o aluno. A prioridade é sempre o aluno, o bem-estar e o aprendizado dele. Então, todo o nosso planejamento na secretaria é em volta do aprendizado do aluno, né, Fernando? Sempre em busca de melhorias, de estratégias que ele venha aprender, que ele venha se sentir bem na escola, porque também não adianta só ser mecânico, né, só o aprender. O aluno precisa se sentir bem onde ele está. Tem o lado humano, né? Tem um lado humano, porque além do lar, a segunda opção que o aluno tem é a escola. Então, se ouvir para a escola ou ir para a escola não for prazeroso, a gente termina criando um trauma naquela criança, criando um bloqueio até pedagógico. Ele não se interessa para aprender porque ele pensa em voltar para casa, se a escola não tiver um ambiente acolhedor. E falando em termos técnicos também, como você fez a pergunta da prioridade, a gente sempre prioriza, a exemplo, nós fazemos uma avaliação das escolas. As escolas que atingiram aqueles níveis, ok, a gente mantém aquela
aquela dinâmica de trabalho. Aqui ainda não conseguiu atingir o nível, a gente tenta dar um reforço no ano seguinte ou dentro dos meses para que eles possam melhorar os seus índices. Então, é como você falou, tudo é prioridade, mas a prioridade final é o aprendizado e o bem-estar dos nossos alunos, professores e funcionários. E até pegando esse gancho também, eu não sei se vocês têm esses dados, por exemplo, de evasão, porque como vocês têm esse trabalho muito grande, né, de estrutura, de valorização desse acolhimento do aluno, e a gente sabe que evasão pode se dar por diversos motivos, né? E aí eu não sei se vocês têm esses indicadores ou como é que estão os números, né? Se vocês conseguem acompanhar, já que o trabalho é reter esse aluno e que ele tenha a escola como uma segunda casa, né? Esses dados, geralmente são analisados pelos próprios gestores da escola. No final de cada ano. Hoje a gente tem uma equipe de busca ativa, a escola ela emite um alerta, digamos assim, para a equipe de busca ativa. Ó, tal aluno faz uma semana que não veio. Então vamos procurar saber o motivo. Foi o motivo de quê? Foi o carro que não foi buscar? É algum motivo, mudança de endereço? O que está acontecendo? Problema de saúde. Algum problema de saúde? Então hoje a gente tem uma equipe que faz essa busca ativa. E inclusive vai na casa do aluno. Na casa do aluno, visitar em loco para ver o que é que está acontecendo. Então é importante frisar que, por exemplo, apesar de você ter esses dados anuais, mas esse processo de acompanhamento, ele é ao longo diário. Do ano. É isso. Né? Vocês conseguem, então, identificar esse aluno e rapidamente fazer esse acompanhamento próximo e de ir na casa dele, sem esperar chegar no final do ano e dizer ele abandonou esse ano. Quase nunca vai chegar nesse ponto. Não tentar promovê-lo de uma forma sem ele estar tão preparado para a série seguinte. Então, porque também ele tem esse direito. O aluno tem o direito, mesmo que ele tenha uma evasão um pouco longa, mas a própria BNCC, a própria estrutura educacional dá esse direito para que ele faça as avaliações e consiga avançar. Mas esse não é o nosso ponto. O nosso ponto é que o aluno aprenda. A gente quer que ele aprenda e seja promovido para a série seguinte, sabendo o currículo da série em que ele está. E duas escolas, inclusive, agora recentemente, né, pegando esse gancho aí, passaram por reformas de melhoria, né, isso, e eu queria que vocês falassem um pouco dessas escolas e se tem algum aí mais para entrar na lista, de repente tem algum estudante, ou uma mãe de estudante, ou algum professor que diz, a minha também está precisando. E aí, como é que foi? A prefeitura, ela se preocupa muito, a gente, graças a Deus, tem essa abertura com a gestão municipal da estrutura das escolas, enfim, de um modo geral. E foram duas escolas, né, Milena? Que foram Maria Cândida e José Albino Pimentel. E uma coisa interessante, Heloísa, é que a prefeitura, além de dar essa melhoria, está climatizando a escola. Então, você precisava ver o prazer. É muito bom, é muito prazeroso a gente chegar para entregar à população uma escola toda, como dizia minha mãe, toda bem enxerida, toda arrumadinha, climatizada. O olhar de quem vai trabalhar na escola é outro. Dos pais. O olhar dos pais visitando, dizendo, rapaz, o que vocês fizeram aqui ficou muito bom, ficou muito bom. E no início desse ano nós fizemos, a prefeitura fez essas duas entregas dessas escolas. Eram escolas que estavam precisando, mas como a gestão ela se preocupa como um todo, não tem como reformar ou melhorar tudo ao mesmo tempo. É como a gente falou no início, são passos que estão sendo dados, mas são passos que estão sendo, os frutos estão aparecendo. É tão tal que tem escola que não tem mais vaga, porque os pais viram a melhoria naquela comunidade. Os pais viram a melhoria, a manutenção da gestão municipal chegando naquela comunidade. E isso para a gente é muito bom. Você falou para essa razão. É importante ressaltar também que as duas escolas que foram reformadas, climatizadas, foi da zona rural. Isso. Todas as duas foram da zona rural. Então, assim, é uma gestão que não se preocupa apenas com a zona urbana, apenas com a cidade em si. A zona rural ela é muito lembrada. Você falou, você precisava ver. Eu vi, viu? Você viu? Foi... Na verdade, eu estava lá fazendo a cobertura, vi, fiquei realmente impactada. E esse detalhe importantíssimo que a Juliana falou, né? Zona rural. A zona rural, ela de fato, ela é lembrada. E eu não sei agora... esquecida, né? Eu não tive a oportunidade de voltar nessas escolas
com ela funcionando, com os alunos lá felizes e contentes no ar-condicionado, né? Não tive essa oportunidade. Muito bom. Mas, como você deu esse já feedback, eu vou até acionar o pessoal, vamos voltar. Vamos visitar. Eu quero pegar o feedback das crianças, né? Você vai se surpreender. Nunca se viu em gestão nenhuma uma escola da zona rural sendo climatizada. Então é uma gestão que realmente vem fazer a diferença. E aí, na verdade, você falou de enxerida, né? Caprichada. Realmente só em loco, só vendo em loco para ver o capricho dos detalhes, né? E aí não deixa nada a desejar para nenhuma escola, por exemplo, da rede particular, não é verdade? Tem absolutamente tudo. Tem. Merenda, fala da merenda também, né? Se temos merenda, é uma prioridade. É uma prioridade, né, Milena? É uma prioridade. Inclusive, a gente recebeu mensagem, tá chegando a merenda hoje. Então, olha aí. Então, descarregam lá. Todo início de mês é um compromisso da gestão. Início de mês chega a merenda de qualidade. E, assim, é uma coisa que os gestores, né, sempre nos cobram. É a qualidade da merenda. E aprovadíssima, né? Aprovadíssima, com certeza. Temos as nutricionistas que trabalham na educação também, já fiscalizando a qualidade dessa merenda, né? Porque precisa ter qualidade. Com certeza. E, inclusive, falando em qualidade, no capricho, né? Recentemente foi entregue uma creche, a gente divulgou bastante também, mas uma boa notícia para quem está assistindo, tem vagas, né? E tem muitas vagas ainda. Fale um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido nessa creche. Essa creche foi uma creche construída em parceria com o governo, né? Que a prefeitura construiu e recentemente, como você estava lá, foi entregue ela tem 100 vagas para crianças desde o berçário até o ensino fundamental, não, o ensino educação infantil 5. Então, são essas crianças que estão sendo contempladas naquele lugar. E ainda tem, vou até olhar para a câmera aqui, você pai, você mãe, que ainda não matriculou seu filho na escola do Belo Jardim, vá lá, que ainda tem vaga, tem uma equipe treinada que está pronta para receber o seu filho, sua filha e você também como mãe, como pai. Eu queria até aproveitar a oportunidade, né, falar com Milena como mãe também. Acredito que, não sei a questão da cultural, né? Muita cidade tem a sua cultura, o bairro também. Muitas mães, inclusive, podem até, né, deixar seu filho em casa ali, achar que ele é pequenininho, que ainda não está na hora de ir para uma creche, mas da importância desse início cedo, né, com profissionais de qualidade, onde vai estar, essas crianças podem, na verdade, aprender brincando. Né? Com certeza. E vocês têm esse cuidado para a primeira infância. E a partir dos 6 meses de idade. Né? O berçário a gente já inicia no berçário com 6 meses de idade, como o Fernando falou, até o infantil 5. E assim, são profissionais realmente capacitados, recebem treinamento, recebem informação sempre, né? É rotineiro, né? É uma formação continuada, não é algo que a gente imagina ou pega qualquer pessoa sem formação nenhuma e coloca lá, não. Eles recebem informação, né, continuamente e estão preparados realmente para receber os alunos, receber os filhos, né, que, como o Fernando costuma dizer, é o bem mais precioso, né? É o que a gente faz mais precioso. Então, eles estão lá realmente capacitados para cuidar do filho de cada população, de cada população. A mãe pode trabalhar tranquila, né? O pai pode trabalhar tranquila. Inclusive, o capricho é tão grande que Milena falou aqui nos bastidores que as crianças chegam em casa como, Milena? Com penteados. As meninas saem da creche com penteados no cabelo e a gente já recebeu relatos de mãe que não conseguem fazer isso. Que chega pra gente e diz que não consegue fazer isso no final de semana porque a filha não deixa, mas na creche ela deixa. É um cuidado todo especial, né? É um carinho, assim, é como que se fosse também, graças a Deus, é um carinho de mãe que as crianças recebem na creche. Então, inclusive, nós temos alguns técnicos em enfermagem que fazem visitas na creche. Temos parceria com a Secretaria de Saúde para fazer visitas na creche. Então, há um cuidado muito grande com os nossos alunos. Muito grande. Eu digo isso porque nós estamos lá, vemos isso. Uma boa higienização, né? Hora do soninho. Tem os kits dessas creches também. Os kits. Fala aí dos kits. O que é que tem nesse kit? Kit de higiene. O kit de higiene ele é individual de cada criança. Cada criança recebe o seu no início da matrícula. Recebe o seu kit. E
eu acredito que eu não posso falar em números, porque eu não posso ser que eu erre aqui agora, mas a coordenadora da educação infantil, ela fez kits tanto para ficar na escola, como para as crianças levarem para casa. Olha, Teve uma época que ela fez, lembra disso, Milena? Ela fez esses kits e foi distribuído para os pais levarem para casa. Os kits da criança do berçário, hoje nós temos já tínhamos um berçário funcionando e a creche também tem mais vagas para berçário. E que, graças a Deus, estamos aguardando chegar o equipamento para essas crianças já começarem a frequentar o berçário da creche nova. você até falou, né, sobre, acho que em algum momento, não lembro qual dos dois, falou sobre a questão da escolha dos gestores, né? Vocês têm todo um cuidado também nessa questão dos educadores, dos coordenadores, como é que se dá isso na prática, né? Pessoas capacitadas para desenvolver uma área de atuação tão importante que é a educação, né? Com certeza. A gente tem uma equipe de gestores que a gente costuma dizer é uma equipe de peso. São realmente escolhidos a dedo, porque é quem está na ponta realmente, né? Quem está à frente do serviço diretamente com os pais. Então é uma equipe realmente muito boa, né, Fernando? Para a gente ver também, Heloísa, a questão do perfil. Perfil para aquele segmento. A gente tem esse cuidado também, porque senão mistura. Às vezes, um gestor, um professor tem perfil para determinado segmento, aí a gente já fica fazendo essa análise também. Ele é muito bom, mas é muito bom naquela função. Então, não dá aquela função Exato. para ele. Você vai trabalhar satisfeito porque você tem um perfil daquela turma e a turma é naturalmente. É um processo natural. Até eu vou pegar aqui um gancho antecipando de agosto. Eu sei que em agosto a gente vai trazer esse assunto, que é a questão da primeira infância. Teve até um evento recente, né, em João Pessoa, que vocês estão, né, junto com outros municípios também, desenvolvendo várias atividades relativas a essa primeira infância, que é do 0 a 6 anos, e mês que vem também tem mais atividade, né, em agosto. Tem sim. Nós tivemos uma formação com o Tribunal de Contas recentemente aqui em João Pessoa e são compromissos que o município de Alhandra já tenha e mantém esse compromisso, que é a primeira infância, que são crianças de 6 meses, de 0 a 5 anos, e que a gente precisa desse cuidado. E é preciso ressaltar aqui, Heloísa, que para cuidar dessa primeira infância não envolve apenas a Secretaria de Educação, envolve todas as secretarias do município de Alhandra. Então é um conjunto, saúde, ação social, educação, transporte, para que traga essas crianças para a escola, enfim, infraestrutura, é toda uma gama de serviço para a gente cumprir essas metas. E graças a Deus estamos cumprindo, todos os secretários empenhados para cumprir essa meta da primeira infância no município. Existe também alguma busca ativa em relação a essas crianças que deveriam estar em idade escolar e ainda não estão, como existe para aquelas crianças, né? Eita, tá faltando muito, vamos lá ver o que está acontecendo. Mas para essas que ainda não entraram e deveriam estar dentro da creche, por exemplo, existe esse monitoramento? Em parceria com a saúde, Secretaria de Saúde, todos os agentes de saúde nos passam o relatório de todas as crianças de cada área, né, naquela idade, e aí o pessoal da Busca Ativa, da Educação, em parceria com a Ação Social, vai em busca daquelas crianças, casa por casa. Porque a obrigatoriedade de creche ainda não existe uma lei, né? Não existe uma lei de obrigatoriedade de colocar a criança. Porém, é preciso entender, você, pai, mãe, que tem crianças na idade de creche, que a importância de levar essa criança para a creche começa a desenvolver a parte cognitiva da criança. É o compartilhar na escola, fazer a questão social de estar brincando ali com outras crianças. Então, há quem diga que criança muito pequena não aprende. Aprende sim, aprende que a importância... A gente vê, Heloísa, o desenvolvimento, a diferença do desenvolvimento de uma criança que passou por uma creche e por aquela que ainda não passou. A socialização é diferente. Na mesma idade, comportamentos. São comportamentos, claro que não é geral, mas se você fizer uma análise bem cuidadosa, bem criteriosa, você percebe a diferença de uma criança que chega aos seus 5 anos de idade, que participou de uma creche,
estudou numa creche e daquele que ainda não foi numa escola. Você percebe, é gritante a diferença. Então, a importância dessa criança estar na creche. E até complementando também, aí como mãe, né, eu lembro essa questão da habilidade motora, né, inclusive também até a detecção até precoce de algum transtorno, por exemplo, do espectro autista, né, alguma outra coisa que em casa, até pela falta de conhecimento da gente, é difícil, né, numa escola, todos os profissionais ali, né, para detectar qualquer problema, qualquer tipo de necessidade, né, que o aluno tenha mais, a equipe está lá apta para ver e procurar uma ajuda quanto antes. E aí, pessoal, você falando aqui também do CEMEI, né? CEMEI, queria que você explicasse o que é o CEMEI para quem está nos assistindo. Vai ter novidade aí em breve. Me fala aí do CEMEI. Olha, o CEMEI é uma escola que já existe no município de Alhandra, porém passou por umas adequações bem impactantes, poderíamos dizer assim. Foram feitas mais salas de aula naquela unidade. Todas as salas estão em fase de climatização. Lá vamos ampliar as vagas, que é muito importante para os pais que precisam matricular os seus filhos na rede municipal. E é uma escola que fica no centro da cidade de Alhandra, ao lado da Zélia. Então, eu acredito que a prefeitura deve estar devolvendo, né, reformada no mês de agosto. Acredito lá, no início de agosto, a gente consegue já devolver para a população essas crianças. As crianças que estão matriculadas lá estão estudando numa unidade provisória. Porém, a gente vai voltar para o prédio com tudo organizado, tudo como eles merecem, como a gente tem o desejo de ofertar. E quem ganha com isso são os pais, são os alunos. Melhor o aprendizado. É muito, muito bom. Isso será mais uma matéria que você vai ver o brilho quanto a creche. Você vai ver o brilho nos olhos das crianças e dos pais quando você estiver lá. Pode apostar. E aí? Eu sei o que eu estou falando. Sei, eu tenho certeza. Não se emocione, não. Você já está emocionado. Eu tenho certeza. E aí tem novidade também em Mata Redonda, né? Não é só em Alhandra, não. Mata Redonda tem aí vaga na creche também, tem anexo. Me explica aí. Tem anexo na creche de Mata Redonda, nesse segundo semestre. No finalzinho do primeiro semestre já começou a funcionar. E Mata Redonda tem vaga na creche de Mata Redonda que não comportou a creche que a gente tem hoje, não comportou os frutos, né? Os frutos aí. Não comportou e a gente teve que fazer um anexo, teve que locar um prédio para fazer um anexo da creche de Mata Redonda. E hoje já está funcionando. Tem vagas lá, leve o seu filho para a creche, porque nós temos o prazer de cuidar dessas crianças. Então não tem isso de quando vai abrir vaga, tem vagas permanentes. Tem vaga sim. Tem. Só basta buscar a unidade. Tem vaga sim. Para o aluno sempre tem vaga. E aí, até pegando esse gancho de novidades, vocês estão percebendo que do início do ano, para o segundo semestre, não para, né? A entrega, a reforma, mais vagas não param. E aí também tem novidade no ACAIS. Não é isso? Bem, o ACAIS. Vamos lá, vamos falar do ACAIS, né? Saindo um pouquinho da educação infantil para anos iniciais. Anos iniciais. O ACAIS hoje é contemplado com escola em tempo integral. O antigo prédio da Olívia, ele foi derrubado e está sendo construída uma escola nova. Do zero. Que será mais uma entrega que a prefeitura irá fazer. E lá esses alunos já estão em tempo integral, onde está sendo ministradas as aulas. E em breve, acredito que daqui para o final do ano, a prefeitura estará entregando aquela unidade escolar nova, com tudo novo, climatizada, para o conforto e segurança dos nossos alunos. Olha aí, mais uma novidade. É tão bom fazer podcast assim, porque é só coisa boa que a gente fala. Mas dá um trabalho. A gente tá mostrando aqui a parte boa que beneficiário. Ô, Milena, não fala não. Mas graças a Deus que são os frutos, sim. Vale a pena. Se a gente olhar, Heloísa, o que a gente batalhou para o que a gente está colhendo hoje, vale a pena. E aí teve até uma entrega recente que a gente acompanhou, inclusive a gente da comunicação, que foi a chegada dos novos parques, né? Os parques das escolas,
que a gente falando assim parece algo muito simples, né? A entrega de um parque, mas a diferença que isso faz na vida dessas crianças na hora de um intervalo, por exemplo, né? Como é que foi aí essa chegada dos parques, a montagem? Como é que está sendo esse feedback dos alunos? Diga aí, enquanto o secretário tomar uma aguinha, menina. É lindo. É lindo ver os olhinhos das crianças brincando, brilhando na hora do brincar, né? Na hora do intervalo. O quanto trouxe qualidade de vida. Porque muitas vezes eles não têm próxima casa deles, não têm onde brincar. Então a escola é o momento, é o lugar, né, que eles extravasam, que eles realmente são crianças, né? Que eles vão para brincar, para correr, para aprender também, né? Mas a gente sabe que criança, ele tem que ter um momento de brincar. E assim, está sendo prazeroso demais. E quando a gente faz as visitas na hora do intervalo, é muito lindo ver os olhinhos das crianças, a alegria deles, né, em ter um parque. Às vezes essas crianças elas não têm nem a oportunidade de ir para um parque mesmo, né? Que chega numa cidade e aí é um momento único para eles, né? Inclusive, quando a gente estava entregando os parques nas escolas, distribuindo, eu estava também com a equipe e eu fui no momento da aula e entrei numa sala de aula. Eu disse, eu trouxe uma novidade para vocês, agora só conta se todo mundo ficar quieto. Aí os alunos se sentaram, foi bem interessante. Aí os alunos se sentaram e eu disse, vocês querem saber agora ou saber depois? Algo mais ou menos assim, eu fiz agora, aí deixei os meninos extravasarem a energia. Eu disse, vem todo mundo aqui para a porta. Quando eles chegaram na porta, que viram um parque desmontado no pátio da escola, minha amiga, a escola pegou fogo, como diz a história. Aí quando eu fui embora, o diretor da escola me falou depois, rapaz, o que foi que tu fizesse naquela escola? Eu disse, por quê? Meu amigo, os meninos não ficaram quietos mais não. Ficaram tudo perguntando que hora podia brincar no parque, que hora... Enfim, é isso. É sobre isso que a gente trabalha e a gente vê o resultado. E é importante, né? Você falou, criança ela precisa brincar. Precisa. E na brincadeira também ela aprende muita coisa, né? É a sua vez, é a sua hora, respeitar o próximo, né? Sem deixar de curtir também. E nas creches tem o dia do brincar. Tem o dia do brincar. Dia só para criança brincar. Tem a educação infantil, tem essa programação. E aí não é somente construir escolas, parques e tudo mais, mas também tem outros equipamentos importantes. Inclusive, recentemente, né, a educação foi agraciada com transporte também, né? E aí eu queria que você falasse sobre isso, como é que está essa questão da cobertura, principalmente, inclusive, para quem mora em área rural também, que tem essa oportunidade da Leandra, que tem uma zona rural muito grande, né? E aí vocês têm também esse acompanhamento de perto com o transporte. Como é que chega também esse novo equipamento, esse reforço aí? É um equipamento muito bem-vindo, né, Milena? Com certeza. A Leandra, ela tem uma zona rural muito extensa, como você falou, e ainda é um gargalo, não ruim, claro, a questão das estradas para a gente manter elas transitáveis, porque quando chove, aí realmente fica difícil. Se o motorista insistir em passar com o ônibus, pode provocar um acidente. E eu sempre deixo isso claro, como a Secretaria de Transporte também deixa claro, que o mais importante é a segurança, tanto das crianças como de todo, motorista, todo mundo. Então, ainda é um gargalo muito grande. E esse ônibus chegando traz um reforço para o transporte escolar, principalmente da zona rural. Da zona rural que a gente ainda tem uma certa dificuldade por conta disso. Estradas e transporte. Porque se um ônibus quebra, então já não faz aquela rota. Então é todo um conjunto ali para... Em 30 dias recebemos 2. Né? Recebemos 2, estamos aguardando chegar o terceiro. Olha aí. Acredito que essa semana, na outra, já chega o terceiro ônibus. Eu até acompanhamos, né, recentemente uma entrega, e assim, ônibus também climatizado. Com uma baita estrutura ali, cheiro de novinho, né, para esses alunos aí. É dignidade, né? Você falou, você tem todo um cuidado quando ele chega na escola, como ele é acolhido dentro da escola. Mas se essa vinda também for um problema, né, esse translado de casa para a escola, da escola para casa, pode ser um ponto também de evasão escola, né? Então, assim, quando dá gosto, né, entrar no ônibus desse e transportar, eles já chegam felizes, né? É diferente, né? É diferente, é bem diferente. Buscar na porta,
deixar na porta de volta, faz toda a diferença. Insegurança. Que é segurança. E aí, até falando em segurança, né, mandar um abraço aqui para os outros secretários que fazem parte dessa questão desse translado das estradas, que estão sempre trabalhando, né, à medida que podem. Ele choveu, aí entra em campo Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Agricultura, Marcos está lá. Com ele. Marcos é um parceiro nosso. Como os outros também, os demais também. É assim, Heloísa. Choveu, eu já sei que eu vou receber material de Marcos, porque ele vai com a equipe de infraestrutura, de agricultura, dar um ganho nessas estradas aí. Vai ligar. Choveu, ele já sabe que a gente vai ligar. Já sabe. Mas, graças a Deus, é um trabalho em equipe. São secretarias que dão as mãos para fazer a coisa funcionar. E funciona. E, recentemente também, né, nessa questão do papel pedagógico que a escola desenvolve, teve um projeto que eu pude conhecer de perto também, que foi o projeto do São João da Educação. Né, um projeto muito bonito, entrou para o calendário mesmo da cidade, né, tem essa parceria com a Secretaria de Cultura, e foi muito bonito também esse projeto do São João da Educação, que ocorreu agora, no mês de junho, né, foram 2 dias e, principalmente, a gente vê ali aquela festa, tudo aquilo ali, mas qual é o papel pedagógico desse projeto, né, tão bonito? Olha, a gente procura sempre andar em paralelo com o ensino, né? É um evento, mas aquele evento ensinou o quê? Né? Um evento por ser um evento, não. A gente sempre pede para trabalhar o artista que vai ser apresentado. E trabalhando esse artista, eu tenho N possibilidades de ensinar ali. Eu posso trabalhar a matemática, que é a idade do artista. Eu posso trabalhar a história, que é a história em si do artista. Eu posso trabalhar a cultura, é trabalhar de onde aquele artista veio, qual o segmento cultural daquele artista. Então, o professor ali, ele não faz o evento por fazer. Ele tem, exemplo, se a gente fosse falar aqui de um artista nordestino, Luiz Gonzaga, que é o mais conhecido. Então, Luiz Gonzaga, eu posso trabalhar matemática. Morreu com quantos anos? Qual foi a data de nascimento de Luiz Gonzaga? Qual foi a história de Luiz Gonzaga? Qual o segmento de Luiz Gonzaga? Então, não é um evento por um evento. É um evento atrelado ao conhecimento. Os professores montam as aulas dele em cima do tema do evento. Então, quando os alunos vão se apresentar, eles já têm aula antes sobre aquilo que eles estão apresentando. E já cria uma expectativa, né? Muito esperado esse evento, né? Muito. Eles ensaiam. É bem bonito de se ver. E claro que, assim, para se ter essa questão da estrutura, né, importante que a gente falou aqui da infância, né, da primeira infância, do investimento nesses equipamentos, mas o professor ele também precisa trabalhar feliz, né? Então, essa questão do piso, né, do garantimento do piso salarial também, desses professores, sobre essa questão também que é muito importante você falar sobre essa valorização, né? A prefeitura hoje, ela, graças a Deus, paga o piso estimado e estabelecido pelo governo federal. O prefeito tem acompanhado os aumentos, inclusive até anos passados, ele deu, além do que o governo deu a margem de aumento, e também para aqueles que, porventura, vai tirar uma licença de algum professor efetivo, os contratados por excepcional interesse, eles também é um marco na gestão que eles também recebem o piso salarial. Não apenas efetivos. Não apenas efetivos. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falei isso para que os professores temporários recebessem o mesmo valor do efetivo. E foi algo que a gestão implantou isso, e eu parabenizo isso, essa valorização dos nossos educadores, que esse ano veio à tona, na verdade, uma obrigatoriedade, que já era lei, já era uma lei, mas esse ano veio, mas a prefeitura já faz isso desde 2025, desde o ano passado. Então a gente já faz isso há mais de um ano. Então eu parabenizo a gestão por esse ato e os nossos professores por serem ainda mais valorizados. Secretária, vou ficar aqui no bate-bola, né? Sim. Tem também, mas aí vocês se complementam.
Eu digo isso porque sempre que eu entro em contato com a educação, né? Essa semana está em capacitação, essa semana está em treinamento, estou não sei aonde, estou em Brasília, estou em João Pessoa, sempre treinamento, sempre essa questão da educação continuada, e vocês também têm esse investimento voltado para essa educação continuada, essa valorização. É uma valorização também, com certeza, é essencial. Conhecimento desses profissionais. Vocês estão sempre à frente, sempre antenados, sempre muito preocupados com isso, né? Os professores, eles precisam estar sempre se renovando, né? E a gente sempre está em busca dessas renovações, sempre em busca de novas estratégias, de novas metodologias. É um buscar constante. Para quem é professor, para a gente que é professor, a gente sabe que a gente nunca para. A gente sempre está em busca de melhorias, de novas atualizações, de novas metodologias de ensino, né, Fernando? E a gente oferece isso aos nossos professores também. Recentemente, eu acho que você deve ter visto nas redes sociais, nós fomos fazer uma capacitação, fomos participar de uma capacitação em Brasília. Então, foram dias bem longos, né? Que a gente estava lá desde do início da manhã até o final da tarde, mas foi um aprendizado, foi um enriquecimento muito grande a gente trouxe para o município. Trouxemos a questão da BNCC Computação, que estávamos lá. E o interessante, Heloísa, que lá nós tivemos a oportunidade, nós dividimos a equipe em salas temáticas. Fomos dividindo para cada um trazer um conhecimento diferente. E na BNCC Computação, nós tivemos a oportunidade de fala lá na oficina. E foi muito bom, troca de experiências com prefeitos, secretários, gestores do Brasil inteiro. Então, foi muito bom esse investimento na educação que a gestão municipal fez e está fazendo. E vocês conseguem ver esse reflexo nítido dentro da sala de aula? Com certeza. Pois os números por si só, né, já nos trazem esse feedback. Né? Os professores que participam dos treinamentos, das capacitações, é um outro olhar que eles têm, né? Uma outra metodologia em sala de aula, e a gente vê os números nas próximas avaliações que a gente faz, né? Tanto interna quanto externa, a gente vê esse feedback, né? No número dos profissionais, dos alunos. E aí, até trazendo também uma informação importante, acredito que foi na emancipação política. Sim. Em abril, né, foi anunciado o Bolsa EJA. Né? A gente aqui conversou nos bastidores dessa iniciativa que a gente não vê praticamente em lugar nenhum, né? O que é o Bolsa EJA? E para quem ainda não sabe, que pode estar assistindo, que é o EJA. Sim. Né? Até para convidar quem está aí assistindo, precisa ou conhecer alguém que precisa se inscrever, e o adicional aí do Bolsa EJA, né? A EJA é a educação de jovens e adultos para aqueles alunos que estão fora da faixa de, como é que a gente poderia dizer, da faixa normal, daquela janela de idade de estar no seu segmento, na sua série. Isso aí é um programa de nível nacional, a EJA, o ensino, nível nacional, porém, o município, ele foi mais ousado. A gente foi mais ousado, eu digo a gente, município, né? Uhum. Que foi um projeto do gabinete que veio para as escolas. Levamos a proposta, o gabinete autorizou, fizemos um estudo financeiro, foi feito um estudo financeiro, e hoje os alunos matriculados na EJA do município de Alhandra, que estão regularmente matriculados e frequentando a escola, que é importante, que não é apenas se matricular, não é só matricular, você tem que frequentar, tem que ter uma frequência mínima de estar lá na sala de aula. Ele recebe R$150 na sua conta. É um incentivo. É um incentivo da prefeitura. Não é um programa de governo federal nem municipal. É um programa estadual da gestão municipal de Alhandra. Que foi feito esse projeto e foi aprovado e está sendo executado. Inclusive, já saiu pagamento do Bolsa EJA no São João. Inclusive, na festa, naquele dia foi o pagamento da Bolsa EJA dos alunos matriculados. A gente sabe que isso é muito importante, até porque, assim, a gente muitas vezes... aliás, acredito que ninguém abandona os estudos porque quer.
né? Tem o trabalho, muita gente precisa trabalhar, muitas mães muito novas, né? Por conta de maternidade. E a gente está falando de educação, quando a gente para de estudar, a gente está abandonando nossos sonhos. Então, quando eles retornam, né, no EJA, já é um esforço muito grande estar ali, né? Depois de um dia de trabalho, depois de cuidar do filho. E esse incentivo a mais, né, que se dá, vem ainda para... É um complemento, né? Complemento. Para garantir a qualidade. Isso. Desses E alunos. não é tarde para estudar, né, professor? Não, Nunca, né? não, nunca. Eu tenho que começar quando? Você comece hoje. Não espere para amanhã. Qual é o tempo? O tempo é hoje. Você começa hoje. Eu vou esperar a semana que vem. Não, o tempo é hoje. Não se programa, pode começar hoje. Que daqui a um ano você vai me agradecer de ter começado hoje. E vocês têm um olhar especial para o filho desses estudantes, né? Sim. Né? Sim. Temos também os filhos da EJA. Como é que funciona? Olha, vocês perceberam, né, que a educação, ela pensa como um todo. Na verdade, não só a educação. Eu estou ficando muito feliz de apresentar esse podcast, porque, assim, no dia a dia de falta da comunicação, a gente vai conhecendo as pessoas, a realidade por trás de cada um, e a gente vai se encantando, né, com as coisas. Trabalho, né? É, com o trabalho. E é tão importante ver que os secretários, eles são tão humanos, né, que eles conseguem pensar como um todo, é um ciclo, né, que ele tem início, tem meio e tem fim, para não deixar nenhuma aresta aberta e não se perder esse estudante, né, esse usuário, por exemplo, da assistência, que eu estava recentemente conversando com o Ulisses, eles têm todo esse cuidado, e vocês também são preocupados com o filho do EJA, como é? A questão filhos da EJA, é bem interessante isso. Você, por exemplo, se não estivesse matriculada na EJA, você tem uma criança pequena, até um filho, um rapaz, Isso. Menino, Rapaz de 4 anos. 4 anos. 4 anos. Então, você, porventura, não tivesse quem ficasse com seu filho em casa para você estudar. Mas você quer estudar. Era uma coisa que a gente impactava. Aí nós temos nas escolas pessoas para ficarem na sala de aula com atividades para essas crianças enquanto os pais estudam. Porque nos era relatado, né, sempre, que os pais queriam estudar, mas não tinham com quem deixar os filhos. Então era uma coisa que inquietava a gente. Então vamos montar uma estratégia para que eles possam ir para a escola e deixar os filhos deles em segurança. E aí eles fazem atividade, eles recebem merenda, tem toda uma estrutura também para acolher, para receber esses alunos. E olha só, o EJA funciona à noite, né? Funciona à noite. Então, assim, já é uma alternativa para quem está precisando estudar, independente de quando parou, né? Exato. Ou se nunca entrou também numa sala de aula. Também. Então, é uma oportunidade. Você trabalha o dia inteiro, tem a noite, tem um filho pequeno, tem quem olhe seu filho. Ah, mas tô apertado. Tem o Bolsa EJA. Tem o incentivo. Ou seja, não tem como não Ciclos 1, 2, 3 e 4. Então, assim, não é desculpa. Inclusive, tem material didático para os alunos EJA. Fardamento, bolsa, Kit escolar. mesma coisa dos alunos. Tênis, calça. Tudo Isso aí. completinho. Claro. São alunos. São alunos. Independente da idade, são alunos. De 6 meses a 80. De 6 meses a 80, tem vaga. E eu queria saber, eu vou fazer uma matéria sobre isso. Mas Faça. esse feedback desses alunos do EJA, me contem. Eu acho que é uma emoção diferente, né? Quando eles conseguem concluir. Muitas vezes acredito que devem entrar sem nem saber ler, nem escrever. Quando eles conseguem fazer o nome, já é uma emoção muito grande. Né? A gente vê alunos... Precisa mais colocar digital, Isso. né? A gente vê adultos, né, que não conseguiam nem escrever o nome e hoje que já conseguem assinar. Onde chega, consegue assinar seu nome. É uma emoção muito grande. E você se emociona também. Eu sou professor de eu sou suspeito de falar também. Já tá aí emocionada. Já tenho alunos que são formados com nível superior. Já tive alunos de voltar para me agradecer e conseguiu tirar a carteira de motorista. Olha. Então, eu participei de certa... são alunos da EJA que passaram pela minha, como diz a história, pelas minhas mãos. Então, isso é muito prazeroso. Muito, muito prazeroso mesmo. Que responsabilidade, né? Mas eu acho que o melhor pagamento é esse, né? Certeza. É o melhor pagamento. E tem também, né, para quem ainda não sabe, a questão do Pronatec, né? Que é um curso técnico, já funciona em Alhandra. Funciona desde o início de maio. É uma parceria com o governo do estado. E nós temos o curso de assistente escolar e o curso de cuidador infantil. Está funcionando na Zélia, à noite, 3 vezes na semana, né? De 6h30 às 9h30. E no segundo semestre vamos ter mais cursos.
Esse curso já está encerrando mais ou menos em setembro e vamos abrir mais cursos. É uma demanda muito grande, né, por curso técnico. Como é que funciona? Vocês anunciam essas vagas? Como é que vai ser? São vagas limitadas? Onde é que se inscreve? Inclusive, recentemente estivemos, né, no orçamento democrático estadual, a finalização foi na primeira região, né, em João Pessoa. Isso. E teve até pleito também para a Alhandra, nesse sentido de escola técnica agrícola. Não fala aí, secretária. É um pleito, uma ânsia, né, da gente implantar uma escola técnica agrícola, por Alhandra ser uma área que tem muitos agricultores, uma área vasta, gente que gosta de trabalhar, gente que quer trabalhar, Que quer aprender, e a gente precisa dessa ferramenta para ensinar esse pessoal. Foi um pleito que foi debatido e fizemos aquele pedido, né? O pedido para que fosse implantado essa escola no município de Alhandra. E vai ser um prazer, vai ser mais uma conquista para o nosso município e para o povo, que é o beneficiário final disso aí. Né? E a ideia é essa. Então vamos ficar na torcida para a Alhandra ser contemplada. Claro, vai dar certo. E eu até comecei aqui a perguntar, seriam os próximos cursos do Pronatec? Tem para previsto? A gente ainda não tem a grade, né? Quais vão ser os cursos ofertados, porque é o Estado que nos manda. Aí isso aí depende da inscrição dos professores. Os professores se inscrevem e aí, de acordo com a demanda da inscrição dos cursos, é que abre aquele determinado curso. Então, só após a inscrição é que a gente consegue ver. A gente está se dirigindo ainda para o final, mas a gente tem algumas perguntinhas para fazer, porque é muita coisa. Eles vão voltar aqui, minha gente, mais vezes. Vão trazer coordenadores, educadores. A gente vai trazer alguns temas específicos para trabalhar, para trazer essa transparência, essa educação para vocês, né? Vocês saberem que existe em Alhandra, porque muito se faz e muitas vezes as pessoas não sabem, né? E aí, por isso que existe esse novo veículo de comunicação aqui da Prefeitura, que é o AlhandraCast. Você precisa se inscrever, mandar para quem está assistindo aí se inscrever também e ficar bem informado que tem tudo isso na cidade de vocês para vocês serem beneficiados. Tem mais novidade no segundo semestre? Tem desfile? Alhandra vai ter desfile? Temos desfile e será mais uma vez aguardado. Mais uma vez grandioso. Se Deus quiser, será um desfile grandioso. A gente faz em dois momentos. A gente primeiro faz no distrito de Mata Redonda e depois faz lá em Alhandra. Por que você não faz em um lugar só, secretário? Porque a gente divide para contemplar. Tanto Mata Redonda consegue assistir o desfile, como Alhandra consegue também vislumbrar o que as escolas conseguem mostrar na avenida, né? Então, é uma questão de como você falou, a gente pensa num todo. Existem pessoas de uma localidade que não conseguem, por conta de mobilidade, não conseguem ir assistir o desfile. E a gente fazendo essa divisão, não é uma divisão, duas apresentações, poderíamos dizer assim, fica melhor para o pessoal assistir e contempla mais pessoas. A gente consegue verbalizar o desfile de uma forma mais... Os pais, né? Os pais de Mata Redonda, eles sentem prazer em ver os filhos desfilando em Mata Redonda, que é onde eles moram. Então, e a gente consegue contemplar todo mundo. E aí, como vocês falaram, né, do São João, também tem todo um projeto pedagógico envolvido, né? Eles aprendem muito, não é só um desfile. Tem muita história ali atrás de cada desfile daquele, né? Tem. Que as escolas tem um tema central. O desfile sempre tem um tema central e aí as Já escolas... tem o tema desse ano? Já. Tem. Já pode divulgar? Ainda não. Pode, né? Mas a gente está fazendo suspensezinho. A gente vai divulgar em breve o tema desse de Alhandra. E a data também vai ser divulgada em breve. Olha, a data, uma data pré-agendada, a gente está pensando em fazer 11 e 12 de setembro. Certo. 11 e 12 de setembro. Mas Final de semana, logo após a independência, né? Logo após o desfile da independência. Esclarecendo que, porque não faz o mesmo dia, é preciso esclarecer isso também, porque muitas vezes temos dificuldades com bandas marciais, com logística, por conta que se concentram na capital, todos os desfiles, as bandas vêm para cá e realmente fica difícil para a gente. E aí eu vou fazer aqui umas perguntas rápidas. Sim. Que não estavam no script, hein?
Eu não passei pra vocês, né? Que bom, bom que vai ser. É pra pegar na surpresa, porque eu quero, assim, a emoção, não foi ensaiada, é com coração, entendeu? Uma obra que mais lhe emocionou. Uma obra que mais me emocionou. Entre tantas, Heloísa, na verdade não foram, também as obras, mas foi um ato que eu presenciei em uma escola. Foram duas coisas. Eu cheguei numa determinada escola e eu vi uma criança se alimentando. Aquilo me chamou, aquilo me trouxe uma emoção profissional, uma emoção de pai, uma emoção de cuidador, que eu não sei quem é a família daquela criança. Eu não sei quem é aquela criança. E naquele momento eu vi que eu estava como um agente, como servidor público, que estava ajudando aquele ato, aquela alimentação chegar na boca daquela criança. Eu acho que como é que eu poderia dizer? Foi forte. Foi muito forte. Tem gente que não tem o que comer. E eu estava ali como um gestor que estava sendo um agente, sendo uma ponte para aquela comida chegar na boca daquela criança. Foi muito forte, eu não esqueço nunca daquela cena. Eu cheguei perto daquela criança, dei um cheiro e saí. Até hoje eu não sei quem é. Provavelmente é a primeira alimentação do dia. Muitas foi a primeira. Isso me emocionou. A gente chora, né? Faz parte da educação também. Porque hoje, graças a Deus, eu e a minha família, nós temos o que nos alimentar. Mas aquela criança, e eu vi a importância de estar sendo o responsável. Claro que é a gestão municipal, mas quem estava gerenciando a educação naquele momento, estou eu. Então, eu achei aquilo de uma responsabilidade, de um prazer, de algo... E Deus fala ao meu coração e diz assim, eu te coloquei aí para isso. Então, se hoje você me perguntasse, Fernando, e o teu prazer, eu faço o que eu gosto. E isso não tem preço. Me lembra, né? Teve algum momento, mas Fernando fez a gente chorar. Porque... Tem um momento também, assim, bem marcante que você lembra? Tem. Principalmente quando eu chego na creche. É sempre educação infantil. Mexe com a gente. Acho que a gente que é pai e mãe, né? Mas quando eu chego na creche, que eu pego a hora do soninho deles. O cuidado daqueles professores, principalmente das escolas também, mas das creches. Você chega na creche, na hora do soninho deles, e tá o quarto todo escurinho, todos na cama, e colocam música. Aquela música de ninar mesmo, e tá lá bem baixinho, aquele sonzinho no ambiente, todos cobertos no ar-condicionado, todos na caminha, cobertinho, e assim, é encantador. Você não tem como chegar, olhar e não se emocionar. É muito, muito lindo. E essa humanização de vocês, a gente vê no dia a dia, né? Quando a gente vai acompanhar, às vezes é algo técnico, mas tem todo esse trabalho por trás que tem muito da sensibilidade do gestor, né? O gestor, quando ele se coloca lá no lugar, e vocês, por serem também professores e conhecerem, né, o chão da escola, como você falou, vocês têm todo esse cuidado. E eu queria saber também de vocês, o que significa educar para vocês? Educar. O que é educar? Educar, para mim, vai além do livro. Vai além de apenas conhecer a matemática, a história. O educar, para mim, ele serve como base para formar o cidadão. O educar não está só na sala de aula. O educar está dentro de casa, o educar está na rua, o educar está no agente administrador de qualquer área, qualquer secretaria, qualquer município, estado ou federação. O educar, para mim, é formar o cidadão. Principalmente formar o cidadão. O conhecimento é muito e é importante, sim. Mas o conhecimento precisa ser atrelado com valores. E o conhecimento junto, somado a valores,
traz um cidadão educado e ele tem potencial para educar uma nação. É a responsabilidade, né? Diga aí também o que é educar para você. É a responsabilidade de formar um cidadão, como o Fernando falou, não apenas na área pedagógica mesmo, mas a responsabilidade de formar um cidadão para o mundo, né? É você ser espelho. Muitas vezes o professor ele é espelho do aluno. Então, se você... Não adianta você apenas ensinar português, a matemática, ciências, a história, a geografia. Você tem que ensinar o seu aluno a ser um bom cidadão, a ser um cidadão de referência para a população. Se a gente sempre costuma dizer, se a gente tivesse cidadãos, né, formados, os melhores cidadãos para o mundo, a gente teria menos... nas cadeias estariam mais vazias. Menos violência. Menos violência, menos... Tudo que não presta iria diminuir bastante. É a responsabilidade. Vocês falaram, né? Ele tem muito desafio na educação, desafios que ainda são sonhos. Isso. Me fala aí, qual seria um grande sonho ainda para ver realizado? Eu sei que vocês trabalham todos os dias, estão lá na porta do gabinete quase todos os dias, estão na sala de aula todos os dias também, vocês não param, mas é aquele 1% todo dia, né, que vocês vão conseguindo. A gente falou de tantas coisas que foram entregues, que tantas coisas que ainda vão ser, tem tanto trabalho sendo executado, mas aquele sonho está cada vez mais próximo, né? Se a gente vai plantando ali uma sementinha todos os dias, e tem muitos sonhos ainda para a educação de Alhandra. Tem muitos projetos. Eu tenho um orgulho, claro que a gente vai voltar aqui outras vezes para eu falar de algumas coisas pessoais, prêmios que a prefeitura, o município recebeu através da educação, né? Eu tenho um orgulho dos meus filhos estudarem no município de Alhandra, né? Aí o pessoal diz, mas Fernando, sim, eu tenho que confiar no meu trabalho. É o meu trabalho que está sendo evidenciado. Então, se eu não consigo vender o meu próprio produto, como é que o outro vai conseguir se agradar dele, né? E graças a Deus tem dado certo. Se você me dissesse, Fernando, um sonho, não tem um, tem vários. Tem vários. Um projeto, não tem um, tem vários. Tem vários. Então, hoje eu estou secretário de Educação, junto com Milena, e que eu quero deixar futuramente um legado na cidade de Alhandra, de que não quero ser melhor do que ninguém, de forma nenhuma, isso aí não me passa na cabeça, mas eu quero deixar o meu legado, a minha história na educação do município de Alhandra. Que seja ela breve, que seja ela longa, que seja ela plantando sonhos aqui, e se outra pessoa conseguir realizar a minha ideia, eu também não tenho ciúmes quanto a isso, mas é uma educação de qualidade. É um sonho e é uma meta que a gente tem, é manter uma educação de qualidade de Alhandra para você que mora em outro município conseguir enxergar isso com o nosso trabalho. É um dos meus sonhos, é um dos meus projetos e eu estou vendo que eu estou conseguindo. Nós estamos conseguindo, né? Milena, para finalizar, e aí um sonho também? A Alhandra se torna referência cada vez mais, né, no estado da Paraíba. A gente vem trabalhando incansavelmente para isso. Mas eu acho que, assim, fisicamente, um sonho é ver todas aquelas escolas reformadas e climatizadas. E, assim, é uma meta. É uma meta nossa. Até a gente sair da gestão, a gente deixar todas as escolas reformadas e climatizadas para que eles tenham mais qualidade, né? Possam aprender com qualidade. Gente, foi muito bom conversar com vocês. Eu acho que fui bem rápida, foi muita coisa aqui, mas eles vão voltar aqui mais vezes. Vamos. Vão trazer outras pessoas também da educação para fortalecer essa bancada aqui também. É muito bom, né? Ver gestores em Alhandra como vocês, competentes, dedicados e que amam o que fazem, né? Porque o tempo inteiro vocês aqui falando e com brilho nos olhos, quando não chorando. Feliz. Trabalho é assim mesmo. Quando a gente faz o que gosta, todo o estresse a gente esquece, né? Porque se for pesar o estresse na balança... A gente se estressa, a gente se aperreia, como todo trabalho, né? Mas quando tem momentos assim, que a gente chega e a gente vê que vale a pena estar onde a gente está. E investir na educação é investir no futuro, né? Com certeza.
Está se plantando e está se colhendo já, né? Então, gente, muito obrigada, viu, por esse bate-papo tão rico, mas tão construtivo, engraçado, né? Foi ótimo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, agradecemos pela oportunidade. Quero aqui agradecer, claro, primeiramente a Deus pela oportunidade, a você por nos chamar, nos convidar até aqui, agradecer a minha família, a minha esposa, os meus filhos, agradecer aos meus professores, gestão de Alhandra, enfim, agradecer a todos que fazem parte dessa engrenagem tão importante para a sociedade, que é a educação. Milena. Agradecer pela oportunidade, né? Primeiramente a Deus e a vocês pela oportunidade de esclarecer um pouquinho do que a gente vem fazendo, do tudo que a gente ainda quer fazer. A nossa equipe de peso da secretaria, que está conosco em todos os momentos para tudo, e é aquela equipe que realmente pega com a gente em tudo que a gente vai fazer. Equipe pedagógica, equipe administrativa. Então é aquela equipe que a gente pode contar para tudo e que está fazendo acontecer com a gente, né? Não somos só nós. Não, de forma nenhuma. A gente não conseguiria se fosse só a gente, mas assim, é uma equipe que realmente está fazendo acontecer junto com a gente. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Repassem esses parabéns para a equipe, né? Vocês falaram sozinho, ninguém faz nada. Repassem. O podcast está aqui de portas abertas, o AlhandraCast, mais um veículo, como eu falei para vocês. A gente vai ficando por aqui. Foi uma pincelada em muita coisa do que eles fazem, mas voltaram aqui mais vezes. E até semana que vem com mais um episódio, com mais um secretário aqui, mais um gestor esclarecendo, prestando contas, mostrando todo o trabalho que vem sendo feito à frente da Prefeitura de Alhandra. A gente vai ficando por aqui e até semana que vem.